Sofia recebeu a ligação às 3 da manhã. A voz da mãe, Isabel, soava fraca e desesperada. Filho, eu tenho câncer. É terminal. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Do outro lado da linha, Sofia sentiu o chão desaparecer. Há mais de 4 anos, ela não pisava na casa familiar em Cascais. Desde o dia em que assumiu publicamente seu relacionamento com Ana, a mãe expulsara de casa com palavras cruéis que ainda queimavam na memória. Na manhã seguinte, Sofia estava no comboio Lisboa-Cascais com uma mala pequena e o coração apertado. Ana insistiu em acompanhá-la até à estação. Se precisares de mim, liga a qualquer hora. Eu vou estar aqui, disse Ana, segurando-lhe o rosto com as 2 mãos. Sofia beijou-a longamente, sabendo que este beijo podia ser o último por muito tempo. Ana era tudo o que ela tinha de puro e verdadeiro. Aos 29 anos, Ana era uma designer gráfica talentosa, de sorriso fácil e olhar que transmitia segurança. Juntas formavam um casal que, apesar de todos os olhares tortos em Lisboa, vivia com dignidade e amor. Quando chegou à enorme Casa Branca com vista para o mar, Isabel esperava-a na sala, pálida, com um lenço na cabeça e um jale sobre os ombros. Parecia realmente doente. Graças a Deus vieste, murmurou Isabel, abraçando a filha com lágrimas nos olhos. Quero morrer em paz, com a minha família reunida. Quero que tu deixes essa vida errada. Casa-te com um homem decente, Sofia. Dá-me um neto antes de eu partir. É o meu último desejo. Sofia sentiu um nó na garganta. A pressão familiar, o medo da morte, a culpa. Isabel sempre fora uma mulher dura, obcecada com a imagem social, o estatuto e o dinheiro. O pai, António, morrera 6 meses antes de um ataque cardíaco repentino. O testamento ainda não tinha sido lido oficialmente porque Isabel alegava estar demasiado doente para tratar dos assuntos jurídicos. Durante os primeiros dias, Isabel interpretou perfeitamente o papel de mãe moribunda. Tomava muitos remédios, tossia constantemente, recusava comida. Sofia cuidava dela, cozinhavam juntas, falavam de recordações de infância. Mas à noite, quando a mãe dormia, Sofia sentia um vazio enorme. Telefonava para Ana em segredo. Ela está a pressionar-me todos os dias. Diz que se eu não mudar, morre infeliz, confessava Sofia entre lágrimas. Ana respondia com paciência, mas Sofia percebia a dor na voz da namorada. No 5º dia, algo estranho aconteceu. Sofia encontrou na gaveta da secretária da mãe um maço de papéis médicos. Os nomes dos médicos eram diferentes dos que Isabel mencionava. Além disso, a mãe parecia estranhamente energizada quando pensava que ninguém a via. Uma tarde, Sofia entrou na cozinha e viu Isabel a comer um grande pedaço de bolo de chocolate com apetite voraz, sem qualquer sinal de náusea. A desconfiança instalou-se. Isabel notou a mudança no comportamento da filha e aumentou a pressão emocional. O teu pai deixou uma fortuna grande, Sofia. Esta casa, as propriedades no Algarve, as ações. Mas ele deixou claro que queria que a família continuasse unida. Se tu continuares com essa mulher, eu não vou conseguir descansar em paz. E talvez o testamento reflita isso. Sofia começou a investigar discretamente. Ligou para os hospitais mencionados nos papéis. Descobriu que a mãe nunca tinha feito quimioterapia no IPO de Lisboa, como alegava. O nome dela nem sequer constava nos registros recentes. O choque foi brutal. Naquela noite, enquanto Isabel dormia sob o efeito dos calmantes, Sofia ficou sentada no jardim, olhando para o mar escuro. Pela primeira vez em semanas, chorou não de pena pela mãe, mas de raiva e decepção. Ana, ao telefone, disse: volta para casa, amor. Isto está a destruir-te. Mas Sofia sabia que não podia fugir agora. Precisava de respostas. Precisava de saber até onde a mãe estava disposta a chegar. A tensão na casa aumentava a cada hora. Isabel sentia que a filha se afastava e, desesperada, decidiu dar o golpe final. Na manhã seguinte, Isabel chamou a Sofia para uma conversa séria no escritório do pai.
Sentou-se na cadeira de cor de António com dificuldade fingida e entregou à filha uma carta escrita à mão. Escrevi isto para ti, caso eu parta de repente. Quero que saibas a verdade sobre a minha doença. Os médicos dizem que tenho no máximo 3 meses. Mas o mais importante é que eu só consigo suportar esta dor se souber que tu vais ter uma vida normal. Deixa a Ana, filha. Por mim. Pelo teu pai. Pela nossa família. Sofia leu a carta com as mãos trêmulas. As palavras eram dramáticas, cheias de culpa e chantagem emocional. Mas algo não batia certo, o papel era recente, a tinta ainda fresca. Como é que tu consegues escrever isto se estás tão fraca? Perguntou Sofia com voz fria. Isabel hesitou por uma fração de segundo. O amor de mãe dá forças. Naquela tarde, Sofia tomou uma decisão arriscada. Enquanto a mãe fazia a cesta, revistou o quarto dela. Encontrou, escondido dentro de uma caixa de sapatos velha, um dossiê completo, exames médicos falsificados, recibos de um médico privado que cobrava caro por certificados falsos e, o mais chocante, extratos bancários mostrando que Isabel tinha transferido grandes quantias da conta conjunta com o falecido marido para uma conta secreta em seu nome. A mãe estava a roubar a própria herança. Fingia câncer para ganhar tempo, manipular a filha e garantir que Sofia herdasse tudo sob as suas condições, ou seja, abandonando Ana e casando-se com um homem. Sofia sentiu o mundo girar. Correu para a casa de banho e vomitou. Depois sentou-se no chão frio, abraçando os joelhos, tentando respirar. Todos aqueles meses de sofrimento, medo e culpa eram uma grande mentira. Quando confrontou Isabel à noite, a reação da mãe foi violenta. Como te atreves a mexer nas minhas coisas? Gritou Isabel, levantando-se da cama com uma agilidade surpreendente. Eu fiz isto por ti. Por nós. O teu pai deixou quase tudo para mim, mas eu sabia que tu ias desperdiçar tudo com aquela aberração. Eu estou a proteger o teu futuro. Proteger? Mentindo? Fingindo que vais morrer, respondeu Sofia, com a voz a tremer de fúria. Tu estás doente, mãe. Doente da alma. Isabel começou a chorar dramaticamente. Eu não tenho escolha. A sociedade nunca vai aceitar o que tu és. Em Portugal, as pessoas ainda falam. Eu quero que tu sejas respeitada, que tenhas filhos, que continues o nome da família. A discussão durou horas. Isabel alternava entre ameaças, choro e súplicas. Sofia, pela primeira vez, viu a verdadeira face da mãe, uma mulher obcecada por controlo, imagem e dinheiro, disposta a destruir a felicidade da própria filha para manter as aparências. Na manhã seguinte, Ana apareceu inesperadamente em Cascais. Sofia tinha-lhe contado tudo por mensagem. Quando Ana abraçou Sofia à porta de casa, Isabel apareceu no corredor e gritou: Sai da minha casa. Tu estás a destruir a minha família. Ana, com dignidade impressionante, respondeu calmamente: A senhora é que está a destruir a sua filha. Aquele momento marcou uma viragem. Sofia percebeu que não podia continuar a viver entre duas realidades. Tinha de escolher. O advogado da família, Dr. Miguel Santos, marcou finalmente a leitura oficial do testamento para a semana seguinte. Isabel estava visivelmente nervosa. Sofia fingiu continuar a cuidar da mãe doente, mas por dentro preparava-se para o confronto definitivo. Durante aqueles dias de espera, Sofia refletiu profundamente sobre a sua vida. Lembrou-se da infância, das vezes em que o pai a defendia em silêncio quando a mãe criticava a sua personalidade forte. António sempre fora um homem reservado, mas justo. Sofia tinha a certeza de que ele não aprovaria o que Isabel estava a fazer. Ana ficou em Lisboa, mas falavam todos os dias. O relacionamento delas estava a ser testado até ao limite. Ana confessou: Tenho medo de que tu escolhas a família. Eu não aguento mais esta distância emocional. Sofia jurou que nunca a abandonaria, mas no fundo tinha terror de perder tudo: a herança, a casa, o futuro financeiro. No dia da leitura do testamento, a tensão era palpável. Estavam presentes Isabel, Sofia, 2 primos distantes e o advogado.
Isabel entrou apoiada numa bengala, interpretando o papel até ao fim. Dr. Santos começou a ler com voz grave. Eu, António Manuel Ferreira, em pleno juízo, declaro esta ser minha última vontade. As primeiras cláusulas eram previsíveis: a casa principal para Isabel, algumas propriedades para familiares. Mas quando chegou à parte principal dos bens financeiros, mais de 2 milhões de euros em ações, depósitos e imóveis, o advogado parou e olhou diretamente para Isabel. Há uma cláusula especial, escrita de próprio punho pelo falecido, datada 3 meses antes da sua morte. O advogado leu em voz alta. Se for comprovado que a minha esposa, Isabel, mentiu ou manipulou a família com alegações falsas de doença grave, ela perderá todos os direitos sobre a herança principal. Todo o meu património passará diretamente para a minha filha Sofia, sem qualquer condição. Além disso, deixo uma carta selada para Sofia ler apenas em caso de suspeita de manipulação. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isabel levantou-se pálida como um fantasma. Isto é uma mentira. O António nunca escreveria isso. Mas o advogado entregou a carta selada a Sofia. Dentro dela, com a letra inconfundível do pai, estava escrito: Minha querida Sofia. Se estás a ler isto, significa que a tua mãe tentou manipular-te. Eu descobri há meses que ela consultou um médico corrupto. Nunca esteve doente. Ela quer controlar-te e ao meu dinheiro até ao fim. Perdoa-me por não ter tido coragem de a enfrentar em vida. Escolhe a tua felicidade, filha. O dinheiro não vale nada se não tiveres liberdade e amor verdadeiro. Com todo o meu carinho. Ai! Sofia sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Isabel desabou na cadeira, destruída. O advogado continuou calmamente: a senhora Isabel será investigada. Caso se confirme a falsidade dos documentos médicos, ela não receberá praticamente nada. O escândalo explodiu. Nos dias seguintes, Isabel tentou desesperadamente salvar a situação. Implorou a Sofia que não levasse o caso à justiça, ofereceu-lhe metade do dinheiro, chorou, ameaçou suicídio. Mas Sofia estava irreconhecível, fria, decidida, magoada até à alma. Tu destruíste a minha confiança para sempre, disse Sofia numa das últimas conversas. Eu quase deixei a Ana por tua causa. Quase destruí a única coisa boa na minha vida. Isabel, pela primeira vez, pareceu verdadeiramente quebrada. Eu só queria o melhor para ti, murmurou. Não. Tu querias o melhor para ti mesma, respondeu Sofia com amargura. Ana veio buscá-la a Cascais. Quando Sofia entrou no carro com as suas malas, Isabel ficou parada à porta da grande casa, sozinha, envelhecida subitamente 10 anos. Não disse adeus. De volta ao pequeno apartamento que partilhava com Ana em Lisboa, Sofia finalmente desabou. Chorou durante horas nos braços da namorada. Ana segurava-a com força, sem dizer nada, apenas estando presente. Pela primeira vez em meses, Sofia sentiu que podia respirar. Mas a luta ainda não tinha terminado. A investigação policial avançou rapidamente. Os documentos falsos foram confirmados. Isabel foi formalmente acusada de falsificação de documentos e tentativa de fraude. A imprensa sensacionalista portuguesa publicou a história com títulos bombásticos: Mulher finge câncer terminal para manipular a herança da filha lésbica. A vergonha foi enorme para Isabel. Os amigos afastaram-se, os vizinhos sussurravam. A mulher que sempre priorizara a imagem social via agora a sua reputação destruída. Sofia, por sua vez, herdou quase tudo. Mas em vez de alegria, sentia um peso enorme. O dinheiro do pai estava manchado de mentiras e dor. Ela decidiu vender a casa de Cascais, o símbolo de tantos anos de opressão, e doar parte significativa do valor a associações LGBTQ+ em Portugal. Ana observava a transformação da namorada com admiração e preocupação. Tu estás a renascer, mas também estás a carregar muita raiva, disse-lhe uma noite. Eu quase te perdi por causa dela, respondeu Sofia. Isso nunca mais vai acontecer.
Meses depois, Isabel vivia num pequeno apartamento alugado no Porto, longe de Cascais. Sofia recusou-se a visitá-la, mas enviou uma única carta. Mãe, tu escolheste o dinheiro e a aparência em vez do meu amor. Eu escolhi a verdade e a Ana. Espero que um dia percebas o tamanho do teu erro. Sofia. Isabel nunca respondeu. Sofia e Ana casaram-se discretamente numa cerimónia pequena e bonita nos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, rodeadas apenas das pessoas que realmente as amavam. Foi um dia de luz, lágrimas felizes e promessa de futuro. Sofia usou parte da herança para abrir um pequeno estúdio de design com Ana. Pela primeira vez, sentia-se livre, livre do peso das expectativas familiares, livre da culpa, livre para amar sem medo. Porém, a cicatriz permanecia. Às vezes, à noite, Sofia acordava com pesadelos em que a mãe lhe implorava perdão. Ana abraçava-a até que ela voltasse a dormir. A vida seguiu em frente. Mas a pergunta continuava a pairar no ar, pesada e incomoda. Será que o amor de uma mãe, mesmo quando distorcido e egoísta, merece perdão? Ou há traições que destroem para sempre o laço de sangue?